Buenos dias para você, meu querido aluno que está no primeirão. Pessoal, hoje a gente vai começar a nossa aula sobre renascimento cultural, tá? É a aula 31 e 32 da apostila de vocês. É uma aula super interessante, mas ao mesmo tempo que vai possibilitar a gente entender o que foi o que a gente chama de renascimento cultural, tá? Primeiramente, a gente tem que falar que o Renascimento, ele não foi só uma ruptura com a Idade Média, porque não chegou a ser uma ruptura total, né, com a Idade Média, mas ele basicamente ele fez a espécie da, como que eu posso dizer, ele criou a fórmula do que viria a ser a modernidade posteriormente, tá? Então, é uma aula que eu vou dividir em dois, porque é muita informação nessa aula, espero que vocês gostem. Então, o período aí que eu coloquei para vocês no slide de origens, né, do Renascimento, a gente costuma dizer que entre o período do século XV e século XVIII é conhecido por Idade Média. Esse período é marcado pela ruptura do sistema feudal e um desejo de romper com aquele período anterior muito forte. Então, literalmente, existe uma desvalorização daquela vida antiga ali da Idade Média e uma supervalorização da época clássica, né? Da época da Grécia Antiga, do Egito Antigo, da época da Roma Antiga, inclusive. É interessante porque todos esses termos que a gente usa até hoje, como por exemplo, Idade Média, vieram desse período, porque eles vão considerar esse período anterior, medieval, como um período obscuro, como um período ignorante, como um período onde a humanidade perdeu o protagonismo da sua própria história para a igreja, né? Dentre outras cositas más, tá? Então, por exemplo, o estilo arquitetônico anterior, ele começa a ser chamado de gótico. Gótico, embora hoje seja um termo para se referir a um grupo, né, de pessoas, a um tipo assim, né, um estilo inclusive de se vestir, ou musical, ou até arquitetônico mesmo. Nessa época, gótico referia-se à palavra godo, dos visigodos, né? Que era um povo bárbaro na visão deles. Era um povo... Quando eu digo povo bárbaro, é o seguinte. Todos os povos que eram germânicos, ou povos que eram além de Roma, né? Eram tidos como povos bárbaros, tá? E por que eu falo povos além de Roma? Porque, embora Roma tivesse uma boa relação com o Egito, com alguns locais assim da África, havia também essa visão de que parte dos africanos eram bárbaros, assim como havia essa visão de que os celtas eram bárbaros, que os vikings eram bárbaros, porque eram povos que tinham costumes totalmente diferentes dos romanos, e os romanos tinham tanto quanto xenofobia, vamos dizer assim, né? Como um império muito vasto, que era Roma, eles acreditavam que por Roma ser um império muito grande, por ter expedições militares bem-sucedidas, uma economia muito frutífera, né? Eles achavam que eram superiores ao restante, né? De outras civilizações e povos que viviam muitas vezes, como no caso dos vikings, por exemplo, de saques, né? De grandes tomadas de terra relâmpago, né? Do nada, através de guerras, dentre outras coisas. E que tinham costumes diferentes, até estéticos, tipo, por exemplo, os vikings tinham o costume de deixar os cabelos grandes, barba grande, né? E os romanos desvalorizavam esse tipo de estética. Então, tudo que envolve o que é diferente era visto como bárbaro, né? Gótico vem dessa palavra dos visigodos, que é bárbaro, né? Na visão deles. Mas vale lembrar que esses povos não eram bárbaros, era uma visão bastante preconceituosa dos romanos antigos, de povos que eram diferentes deles, tá? É interessante isso, inclusive. Também, então, eles vão começar a definir como Idade Média esse período aí, separando o período clássico grego da modernidade, como se fosse um hiatus, né? Entre um período grande da humanidade e outro, né? Então eles vão desvalorizar esse período de 1000 anos da Idade Média, que é um grande erro. A maioria dos historiadores falam que, apesar da Idade Média ter seus problemas, todos os outros tempos históricos tiveram problemas também. Então, se a gente simplesmente desvalorizar aquele tempo histórico totalmente por questões contraditórias de sua época, a gente vai desvalorizar quase toda a história da humanidade, né? Complicado isso. Eu também ia comentar uma outra coisa, mas eu esqueci. Uma curiosidade. Eles acreditavam, galera, que os celtas, se eu não me engano, os celtas faziam sacrifícios humanos, né?
em prol de deuses e tudo mais, e consideravam isso uma coisa muito ultrapassada em Roma, né? Muito errada, como se eles também não fizessem isso através de guerras, né, sucessivas, escravização, dentre outras coisas, né? E aí o Júlio César fala que nas expedições dele, ele viu um boneco gigantesco de mais de 400 pessoas, corpos humanos, que foram queimados ali em prol de sacrifício, né, por um deus celta. E até hoje as pessoas acreditam que os celtas faziam isso, e a gente que é da história, a gente fica meio na dúvida, na real. Por quê? Júlio César, romano, né, um imperador bastante preconceituoso com outras civilizações. É óbvio que ele poderia distorcer algumas coisas. A gente acredita que faziam sacrifícios humanos sim, porque está presente, né, em vários vestígios históricos dessa civilização, mas 400 corpos, essa coisa super exagerada, né, a gente também não pode botar tanta fé assim. Então havia uma estigmatização em cima dos povos bárbaros, havia uma ideia de canibalismo, né, em cima deles. E isso é uma herança feudal, né? Só para vocês verem, eles valorizavam a Idade Média, mas eles carregavam várias heranças culturais da Idade Média, inclusive a religiosidade predominantemente cristã é um exemplo disso, e esses mitos, né, da Idade Média. Tanto que se vocês lerem os contos de fada, por exemplo, vocês vão perceber, antigamente, né, acho que agora já adaptaram porque era um pouco assustador, não era uma coisa para criança, né? Mas os primeiros contos de fada, os vilões, assim, né, as pessoas mais assustadoras, elas eram canibais, né? Tipo o lobo mau, assim, na representação. Então, esse canibalismo, ele representa justamente esse medo do outro, né? Aquele outro que tá na floresta, aquele outro que é o bárbaro, que é o celta, que faz sacrifício humano e que pratica canibalismo, que é da África, que é da América, né? Já havia esse medo de tudo que era diferente e essa demonização do outro, né? Isso vai se manter, tá bom? Não vou dizer que o Renascimento, ele vai ser um período que vai se fechar tanto quanto a Idade Média, mas é um período que vai manter algumas ideias ali da Idade Média, bem como ideias antigas, né, de preconceito com povos que são diferentes, né, de outras civilizações, outras línguas, né, e outras culturas. Então, um exemplo disso foi esse surgimento da palavra gótica que eu expliquei para vocês. O contato com os islâmicos sucedeu uma circulação maior de textos clássicos na Europa, o que popularizou ainda mais a necessidade de mudança, tá, galera? Então é o seguinte, pessoal, os islâmicos, eles não tiveram a necessidade de um renascimento. Por quê? Porque as civilizações islâmicas já mantinham a leitura da filosofia clássica, já mantinham as ciências como fomentação da sociedade, como forma de contribuição humana, né, coletiva. Porque, de certa maneira, uma coisa muito importante, pessoal, que eu tenho que dizer. Toda forma de ciência não é uma forma única de se fazer ciência. Então, tipo, por mais que o ser humano desenvolva a ciência e individualmente ele possa sim avançar certos passos da ciência, né? Como Isaac Newton fez, como Einstein fez, dentre muitos outros, né? Ou como a Hipatia de Alexandria fez, né? Quando ela descobriu o formato da Terra, né? O movimento heliocêntrico e tudo mais na antiguidade. Vocês podem perceber que, por mais que a Hipatia de Alexandria foi uma das primeiras, né, a levantar essa tese, né, o Copérnico, só na modernidade, na época do final do Renascimento, que o Copérnico vai virar e falar, realmente, isso que ela disse lá na antiguidade está correto, porque eu tenho outras formas de comprovar isso. Então, a ciência, de maneira geral, ela é coletiva, ela não é um conhecimento único. Então, já havia essa noção nas civilizações islâmicas de contribuição coletiva científica, né, para a humanidade e o papel da ciência nesse aspecto, né? Então, entre as civilizações islâmicas já havia circulado textos de Aristóteles, de Platão, era comum o debate em torno disso. Só que na Europa vai passar a ser comum só agora, né? Durante muito tempo a gente teve a escola escolástica ali da Igreja Católica que predominou o pensamento filosófico religioso da galera. Quando ressurge os textos da Antiguidade Clássica, dá um novo gás para o pensamento científico europeu dessa época do Renascimento. Então isso foi bastante impactante. Inclusive, não é coincidência que as ideias de Aristóteles voltem a circular, né, pela Europa, e do Platão. Vale lembrar que o Aristóteles era bem mais popular no mundo islâmico
e nessa época quem é mais popular é o Platão na Europa, mas ainda assim são dois contribuintes. E essas ideias do Aristóteles de, por exemplo, tem que ter um local de estudo científico, que a gente vai chamar de universidade, e que vai estudar especificamente algumas ciências, né? Criar grupos de estudos, com professores orientando, né? Com mestres e tudo mais. Isso tudo vai, não por coincidência, trazer junto com essa filosofia. Isso mostra também, galerinha, o quanto a filosofia tem um papel importante para as ciências, para dar novos impulsos para o pensamento científico, novas motivações e até criar novos espaços, como as universidades aí no caso, que vão surgir nessa época, tá? Do fim da Idade Média para a Idade Moderna, tá bom? E aí vocês têm a obra da Escola de Aristóteles, tá? No próximo slide, Origens 2, a gente vai falar um pouquinho de onde de fato se concentrou toda a produção cultural renascentista e onde ela mais aconteceu de fato, que foi a Itália, tá? Então a Itália acabou se tornando o centro desse desenvolvimento de cultura humanista, uma vez que já havia contato com outras civilizações islâmicas que possibilitaram essa troca cultural e científica. Além disso, as cidades italianas do Mediterrâneo eram bastante comerciais. A atividade burguesa possibilitou o surgimento também de uma grande classe artística por conta do excedente de capital. Então, na Itália, além do contato com a cultura islâmica, que trouxe também novas técnicas, e também, vale lembrar, o contato com a China, né, galera? Porque a China já tinha técnicas artísticas super desenvolvidas e comerciais também, né? No Império da China. Então, como o Mar Mediterrâneo passou a novamente ser transitável para europeus, depois das cruzadas, depois do acordo, né, que o Saladino faz com a Igreja Católica, eles também vão passar a ter contato mais constante com civilizações como a China e as civilizações islâmicas. Isso vai trazer um novo excedente de capital, que é um novo tipo de riqueza, que é a atividade burguesa, que é comercial. Lembrando que nessa época a burguesia não era a burguesia de hoje, ela tinha um capital, mas ela não era esse nível de acúmulo de riqueza que ela é hoje, tá? Mas já havia realmente na atividade comercial um enriquecimento das atividades urbanas e, por consequência, pelo acúmulo de pessoas, automaticamente acumulou-se outras formas de profissão e de ofício, como as artes, né? E as artes que são essenciais para qualquer grupo humano, para qualquer agrupação civilizatória, eles vão surgir de várias maneiras, né? No Renascimento havia assim, uma ideia de que eles estavam vivendo o melhor período da história. Então eles tinham esse pensamento. Vários historiadores vão reforçar que realmente a maioria dos europeus dessa época achavam estar vivendo o ápice da inteligência humana, né, do avanço humano. E eles vão tentar reproduzir isso na arquitetura das cidades, então vai passar a valorizar os espaços de beleza da cidade, que nem eram antigamente, né? Fontes, estátuas, uma arte bastante chamativa, né? Então você vai ter uma valorização da arte dentro das igrejas também, que reflete que o pensamento religioso também se adaptou às tendências dessa época. Então, assim, até a religião passou a endossar esse discurso renascentista de que a beleza tem que refletir as ideias divinas. Então vai ter um grande investimento da Igreja Católica em obras públicas para aumentar os espaços das igrejas, tanto porque aumentou a quantidade de população, não é mais aquela igreja feudal, né, pequena, mas agora sim uma grande igreja de cidade, né, de aglomeração urbana. Vai se incentivar a pintura dentro das igrejas, vai se incentivar a beleza dos jardins em torno da igreja, dentre outras coisas. Se você for na Matriz de São Sebastião, daqui de Taquaritinga, você vai ver essa arquitetura românica, uma tentativa de reprodução disso, tá? Então, o fiel, a partir de agora, ele não vai se conectar com a fé através só das palavras, mas através da estética. Porque ele vai entrar na igreja, ele vai ter uma experiência artística. Então, ele vai ver as pinturas, que nem no caso da Matriz de São Sebastião, que conta a história de São Sebastião, ele vai ver essas pinturas em torno da igreja, ele vai ter a experiência de conhecer a história de santo através disso, né? A gente, né, todo ser humano é um ser muito imagético, não é à toa que a gente desenvolveu a visão tão bem, né? Então, mexer com o nosso olhar é uma grande sacada, né? Isso já vai ser bem percebido aqui no período do Renascimento, tá bom? Enfim, dando continuidade aqui à leitura do meu slide,
O termo Renascimento surgiu do artista italiano Giorgio Vasari, que é de 1511 a 1574, que ele viveu pouco até, né, mas para a época foi bastante, para definir a ideia de renascimento, um período que traz o passado clássico de volta, pós um período de trevas, entre aspas, porque, como eu disse, a Idade Média num todo, ela não foi só coisa negativa, ela trouxe também muitos avanços para a Idade Média, para pra gente, né, enquanto ser humano. A gente tem muitas heranças da Idade Média, né? Só o fato de ter igrejas no centro das cidades já é uma herança da Idade Média, dessa configuração de cidade renascentista, né? Primeiro faz igreja, depois surge a cidade em volta. E também, a gente também não pode pensar que os problemas da Idade Média ficaram lá. É muito errado a gente falar, a Idade Média acabou. Não acabou, a gente tem um monte de problema estrutural trazido direto da Idade Média, né? E vale lembrar que na Idade Média foi uma época de emancipação de classe dos escravizados de Roma. Então, olhar para a Idade Média como um simples retrocesso também pode ser uma visão elitista, né, da história. Apesar disso, a cultura renascentista detinha muitos aspectos da cultura cristã medieval, como eu falei, bem como a arte também reproduz essa mentalidade latino-cristã, tá? A outra coisa muito interessante da Idade Média é que ela vai trazer essa concepção, esse fim da Idade Média, né, que é o Renascimento, de que a cidade é o local de fomentação intelectual, científica e artística, né? Então, essa coisa de, São Paulo é o centro da economia daqui do estado, é o centro da cultura, pois as maiores exposições vão para lá, inclusive às vezes em nível nacional. São Paulo é uma grande movimentação cultural, urbanística e artística, e ao mesmo tempo econômica. Essa configuração é uma configuração que se fez a partir de agora, desse período da história, do século XV, né? E que se reproduz até hoje. Então havia mesmo aquela ideia de que o caipira do interior era uma espécie de selvagem, uma pessoa atrasada, né? E que a pessoa que era da cidade era uma pessoa mais avançada, pois ela tinha mais acesso às novas ideias do seu tempo, né? É claro que hoje a gente pode dizer que isso se aplica até sim, até não. Numa cidade muito interior mesmo, onde nem saneamento básico tem direito, nem internet tem direito, nem nada, a gente não pode dizer que ela não é avançada porque ela não tem essas coisas, mas a gente pode dizer que eles não têm, muitas vezes, acompanhado certos fatores que das pessoas que têm acesso a esse tipo de luxo, né, numa visão aí de privilégio social, tem, né? Porém, realmente, existem pautas que nas grandes cidades já são debatidas há muito tempo e que no interior demorou muitas vezes para chegar, né? Mas havia-se mesmo uma ideia disso, tanto que as universidades vão aplicar os primeiros trotes aí da história, porque eles vão... É meio sinistro essa história, já vou avisando. Porque eles vão dizer o seguinte: quando vinha um aluno lá do interiorzão, assim, da Europa, ele vinha barbudão, cabeludão, com aquelas roupas de algodão bem basicona, sabe, de camponês. E aí a galera falava, nossa, é o bicho, porque parecia um bicho. Aí ele falava assim, bom, esse bicho, a gente vai cuidar deles. E iam lá, raspava a barba dele, cortava o cabelo dele, por isso que tinha essa tradição de cortar o cabelo, né, na universidade, até hoje, né, que eu acho bem errado, porque, gente, né, isso sim é uma coisa feudal, né. E, assim, só que os trotes universitários dessa época eram estupidez nível 1000, tá? É tipo aqueles trotes que dão mal aqui no Brasil também, que até proibiu-se ter trote depois de muitas universidades terem até casos que teve óbito, né, nessas coisas, né. Mas lá eles faziam coisas terríveis também na Idade Média, era coisas assim assustadoras, tipo, o cara tinha que comer comida com urina, sabe, era uma coisa bizarra, mas era a maneira de introdução à universidade e introdução àquele tipo de sociedade, tá? Bastante receptiva, vocês não acham? Tem isso. Então, as características aí desse período renascentista cultural é a valorização do racionalismo, né? Que vai vir aí no caso dessa tradição neoplatônica, essa ideia de que a gente tem que trabalhar a lógica, a gente tem que trabalhar o pensamento humano, a gente tem que se colocar como protagonista da nossa própria história. Individualismo, ou seja, a partir de agora não existe a ideia mais de salvação coletiva, né? Agora a ideia vai ser cada vez mais próxima da ideia do protestantismo, que logo está por vir, né? Que é salvação individual, cada um por si.
Que nem fala os Titãs numa música, cada um por si, Deus contra todos. Brincadeira, tá? Brincadeira. Na verdade, cada um por si, aí Deus julga cada um individualmente. Que paciência, né, galera? Um tribunal, assim, com Deus e o diabo julgando cada um individualmente, né? Como se fosse um fórum do além. E a vida coletiva versus a vida coletiva da Idade Média, porque na Idade Média os cristãos achavam que ia ter uma salvação coletiva. Então, se uma pessoa na Idade Média como é que eu posso dizer? Ela virasse uma pessoa que desvirtuada, herege, ela automaticamente iria lascar com todo mundo da sociedade. Então havia uma ideia de que a humanidade, como era num total pecadora, ela ia pagar por isso, ia passar por purgatório, enfim, né? Toda a literatura medieval trabalha essa ideia de coletividade da humanidade. E todos os trabalhos eram muito coletivos, então a galera ia em grupo trabalhar na roça, a galera ia em grupo na igreja. A partir de agora vai ser tudo mais individualizado, cada um na sua casa de ofício, né? Cada um com seu comércio e cada um com a sua forma de viver, basicamente. Mas havia-se sim uma valorização do conhecimento coletivo. Então no Renascimento a gente vai ter a característica do humanismo, que é você não se conhecer apenas uma ciência especificamente, muito profundamente, como é hoje, né? Por exemplo, que eu estudei história mais especificamente. Mas essa época seria conhecer toda a ciência, né? Como parte de um conhecimento humano. Então, uma pessoa humanista é uma pessoa que sabe de botânica, que sabe de biologia, que sabe de arquitetura, que sabe de escultura, que sabe de pintura, que sabe de história, que sabe de filosofia, que sabe de matemática, lógica, retórica, que era visto como uma filosofia na época, né? Então, tipo, era uma pessoa que tinha um conjunto de conhecimentos que tornava ela uma pessoa humanista, que valorizava a condição e o pensamento humano, tá? Havia uma crença também que eles estavam vivendo numa época melhor, como eu já disse, mesmo que o pensamento se reflita na estética das cidades aí, que eu já expliquei também, que eram as estátuas, os parques públicos, tudo tinha que refletir a beleza, né, do pensamento humano, da ciência, da perfeição matemática, da lógica, do mito, da religião, né, da relação do ser humano com Deus Criador. É interessante porque na Idade Média era o Deus que era criador de tudo. Nessa vibe renascentista, a humanidade se reflete nesse Deus Criador e ela se torna a criação de tudo. Então, na visão humanista, é o ser humano o grande criador. E isso que se assemelha a Deus. Não a inteligência, mas e a aparência, né? Como alguns pensavam, porque Deus era igual a nós. Era um homem gigantesco aí, com uma barbona gigante, cara de velho celestial. Não. Na verdade, a gente vai ter uma reflexão de Deus como a gente que tem a capacidade de criar as coisas assim como ele, né? Ele é o arquiteto do universo e a gente é o arquiteto das cidades, né? Tipo isso, tá? Então, a beleza vai ser valorizada porque é um valor da estética grega, né? E os gregos acreditam que essa beleza reflete a beleza das coisas, né? Vale lembrar que beleza se tratava de beleza das coisas, tá? Estética de beleza humana vai ser um pouquinho depois, aí no surgimento das monarquias nacionais. Eu gosto de falar que as monarquias nacionais são quase como se fosse uma coisa de celebridade, assim, né? Então, é isso, meus queridos. A aula já acabou. Vocês vão fazer o exercício 1 dessa aula, porque o exercício 2 vai ser referente à próxima aula, tá? Como vocês viram, são 2 aulas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo pra vocês e até a próxima.